Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Mais Do Que Finanças. Meu nome é Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Hoje temos um convidado especial, mas antes de falar quem é a pessoa que está aqui, quero te convidar a seguir o canal, se inscrever se você ainda não é inscrito, clicar no sininho, ativar as notificações e eu quero apresentar essa pessoa que está aqui. É um grande amigo, uma pessoa que eu conheço já há longa data aí, tive o prazer de cursar vou falar disso daqui a pouco com ele, né? Mas eu conheço ele há muitos anos já e é um profissional ímpar, uma pessoa que eu confio, que eu acredito que o profissionalismo aí é um dos grandes valores, aí é uma pessoa muito, muito correta, conhece muito do que ele faz e eu trouxe ele aqui para tirar dúvidas para você que quer empreendedor, você pessoa física que ainda não conhece todos os detalhes aí da contabilidade, dos tributos, dos impostos, que esse é um tema que o brasileiro ainda não conhece muito, né? Essa parte dos impostos, dos tributos, são algo muito delicado, tem muita matéria para falar e pouca gente que busca esse conhecimento. Então eu trouxe ele aqui para tirar as dúvidas, para contar casos, falar da experiência dele aí nos últimos anos e se apresentar. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado aí pela sua presença, pelo ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui, meu irmão. Obrigado, Marcião. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. E vamos conversar um pouco mais sobre contabilidade, finanças, sistema tributário. E vamos lá. Top, maravilha. Cara, se apresenta, né? Quanto tempo o que você faz hoje? Quanto tempo você está no mercado? Bom, vamos lá. Meu nome é Henrique Aelo, sou contador já há 12 anos. Eu tenho um escritório de contabilidade, há 12 anos aí trabalhando com os empresários de Jundiaí, região, e auxiliando de forma geral as aberturas de novas empresas, todo o processo, rotina fiscal, tributária, contábil, trabalhista. A gente está dando sempre um apoio aos clientes, né? Essa é a nossa função. Maravilha. Faz o merchan aí. Qual que é o nome da empresa aí com a galera? A Aelo Contabilidade. Aí, beleza, maravilha. E, cara, eu acho que assim, ó, pra gente começar, uma dúvida que é muito recorrente, assim, o que o contador faz de fato? Assim, qual que é a função, o que o contador tem como obrigação ali prestar serviço? Vamos falar agora de empresa, né? Então, Certo. o empreendedor lá que quer começar a empresa, o que ele deve esperar de uma contabilidade, vamos dizer assim? Perfeito. Então, Marcelo, é o seguinte, eu acabo classificando existe ali os serviços básicos que um contador precisa prestar, que é deixar a empresa ali ok, né, na parte fiscal, para o empresário ficar tranquilo com questão às obrigações. A responsabilidade hoje de uma contabilidade, entregar as obrigações, fazer as apurações mensais, existem obrigações mensais, outras trimestrais, anuais, e essa é a função básica de uma contabilidade, né, de atender isso, atender essa necessidade do cliente. Tá. Né? Além disso, o contador ele é responsável por dar toda a assessoria, toda a consultoria ali na parte contábil, né? Mostrar basicamente como a empresa está caminhando, né? Não só com os demonstrativos, com o balanço, com o DRE, mas de alguma forma, às vezes encontrar para o cliente algum sistema tributário mais vantajoso que o atual que ele vem recolhendo. Dar todo esse suporte, né? Técnico-contábil, né? Parte de tributária, fiscal, dá toda a assessoria referente à empresa, né? Tá. Referente às... Top. E deixa vamos lá, eu quero que seja mais específico, assim, ó, porque é um negócio que eu desde a época que eu atendia como gerente PJ no banco, né, eu ia visitar as empresas, eu tava conversando com você antes no bastidor aqui, que é um negócio que é muito louco, que às vezes o empresário, o pequeno empresário brasileiro, ele ainda não tem essa conexão de entender de fato o que o contador pode executar ali ou o que é de responsabilidade do empresário. Eu lembro que eu ia visitar às vezes umas empresas menores, tipo MEI, um microempreendedor ali, uma empresa ME e tal. E aí eu chegava no seu José. Seu José, tá, tudo bem, ó, vou abrir a conta com o senhor aqui e tal, pra gente fazer uma abertura de crédito, pra começar a liberar um limite, um cartão, alguma coisa assim. Eu preciso do faturamento da empresa. Quanto que o senhor tá vendendo? Vixe, rapaz, isso aí é com contador, sabe? E aí, às vezes, assim, tinha muita coisa que era financeiro. Hoje eu consigo perceber isso, porque eu atuo com isso já há alguns anos. Perfeito. Que era do financeiro e o empresário joga a responsa pro contador.
Acontece muito isso, cara? Acontece, isso é bem comum. O contador ele tem acesso a essas informações, né? Aliás, ele precisa dessas informações, até mesmo para formatar todos os relatórios e demonstrativos, né? Só que de primeiro momento ali, quem tem essa informação, aliás, quem precisaria ter essas informações é o próprio empresário, né? Ter o seu fluxo de caixa, saber o quanto ele vem faturando, se alguém perguntar para ele, bom, quanto você faturou naquele mês ali, naquele mês que está correndo, né? Só ele sabe essa informação mesmo, né? A contabilidade vai ter essa informação talvez no mês seguinte, né? Então, isso é uma informação que tem que estar dentro da empresa. É básico, né? Sim. Exato. E quando você fala fiscal, o que é fiscal dentro de uma contabilidade? Parte fiscal, vamos entender. A parte fiscal, na verdade, a gente separa por setores dentro de uma contabilidade, né? A maioria dos escritórios funciona dessa forma. A parte fiscal seria o quê? A apuração dos impostos, né? Então, a contabilidade vai receber as notas fiscais daquele cliente, vai fazer a correta classificação dos impostos, né? Vai encaminhar para o cliente, né? As guias. Então, às vezes, até isso é um ponto legal, porque às vezes a pessoa confunde. Eu tenho um contador e ele só me manda as guias, eu só pago ele só para fazer isso. Não é só fazer a guia. Fazer a guia gerar a guia é o mais simples, mas tem tudo por um de trás, né? Tem tudo um processo, né? Sim. É uma coisa mais técnica no sentido de, bom, eu vou pegar um comércio, aquele produto tem tal... Ele tem uma classificação específica de imposto. Não, ou então uma empresa de serviço. Bom, aquele serviço é um serviço médico, um serviço de pintura. Cada atividade tem a sua tributação, né? Tem a sua regra de imposto. E isso o contador precisa estar acompanhando para depois, no final, gerar a guia, né? Entendi. Então, a parte fiscal é isso. Parte das notas, a apuração dos impostos e o envio, né? A entrega das declarações, de algumas declarações fiscais geralmente para Receita, Prefeitura e Estado. Entendi. Top. E aí, com o outro setor que seria, além do fiscal... Aí temos o setor contábil mesmo, né? Dentro de um escritório, que é a contabilidade, basicamente é a contabilidade. Esse setor ele vai utilizar do setor fiscal e do setor trabalhista, né? Do departamento pessoal, que é onde faz toda a movimentação, né? Já estou até adiantando, o setor departamento pessoal, o trabalhista, ele vai fazer toda a parte de folha de pagamento, a gestão dos colaboradores do cliente e tudo mais. E aí o contábil, na verdade, ele vai pegar essas informações e vai unificar, né, nos lançamentos, fazer as escriturações dos livros diários, livro caixa, para no final do ano ali, né, dependendo do regime de tributação, tá emitindo os relatórios do balanço para que a empresa tenha um documento contábil oficial para entender em que caminho ela deve tomar, talvez, se essa empresa está dando lucro ou não, né? A contabilidade faz isso, ela reúne todas essas informações e acaba gerando esses demonstrativos. Top. E, cara, por que eu pensei em trazer você aqui? Porque, assim, ó, eu atendo várias... Assim, hoje eu tenho 2 negócios específicos, né? Tenho a Sem Dívidas Bancárias, que é uma empresa que ela vai atuar com quem tem dívida em banco, então o cara ali, às vezes, por algum momento, seja empresa ou pessoa física, não fez o financeiro muito bem ou teve alguma dificuldade e tomou crédito no banco e não conseguiu pagar. E um outro negócio, que aí é a MKR, né? Que a gente fala da questão da consultoria financeira. Então, assim, organizar as finanças da empresa, finanças pessoais ali, ajudar o cara na gestão. E eu percebo que muitas vezes, quando eu chego na empresa ali para conversar com o empresário, seja ele que está endividado ou ele que está precisando de um apoio no financeiro, uma das coisas que mais pega é que o cara não tem essa noção. Não que o contador às vezes não falou isso para ele, mas na prática ele não tem toda essa... Tipo assim, beleza, cara, se eu tiver todas essas informações no final do ano, eu vou ter uma declaração que seja ali um raio-x das finanças do meu negócio. Perfeito. É isso, né? Isso, perfeito. Então o cara, tipo assim, tá, o que é um balanço? O cara não sabe o que é um balanço, ele não tem uma ideia do que isso pode representar dentro de um negócio. Você vai falar com um empresário que tem uma empresa maior, que ele já sei lá, às vezes uma multinacional, uma empresa mais organizada, o balanço, o balancete, o fluxo dele ali é o coração, né? O cara vai olhando ali e já projetando os próximos anos conforme aquilo que vai acontecendo. Mas uma empresa menor, familiar, vamos dizer assim, uma MEI, ou um empresário pequeno ali que está começando,
ele não tem essa base ainda, né? Exato. Na verdade, mas o que acontece? Hoje, muitos empresários ali acabam... não, talvez por falta de um conhecimento ou até mesmo da contabilidade de não passar essas informações corretamente, né? O problema é ele não saber que existe essa possibilidade, né, de contar de contar com esse profissional, né, não só para gerar as apurações dos impostos, mas contar com esse profissional como um parceiro de crescimento do negócio dele, né? Entendi. O contador ele deve ter um conhecimento ali, né? Ele tem que ter a experiência e talvez saber indicar qual que é o melhor caminho para esse cliente, no sentido de buscar talvez uma economia tributária. E existe essa possibilidade do cliente buscar do profissional contábil essas informações. Utilizar esse profissional como um parceiro. Sim. A questão dos balanços, né? Realmente, se a gente for pegar ali um balanço emitido pelo sistema, né? Que vai ser gerado no final, um relatório, né? Se você olhar um balanço, ele é uma informação técnica, às vezes muito utilizada por grandes empresas, fundamental para isso. Mas quando você passa isso para um microempresário, para o MEI, se você passa aquele relatório, não vai fazer sentido nenhum, porque a leitura dele é uma leitura técnica complicada, né? Sim. Mas o profissional, o empresário, ele deve exigir isso do contador, né? Para traduzir. A tradução. Isso, legal. Legal. Essa é a nossa função. Não simplesmente eu vou jogar lá um relatório, tá aí seu balanço, se vira, né? Manda para onde faça o melhor com esses números. Não. Sim. Dependendo, se for uma pessoa que tem conhecimento, ótimo, ela vai saber ler. Outras, como a maioria dos empresários no Brasil, que são os micros e pequenos empresários, às vezes não tem esse conhecimento, esse entendimento. O contador está lá para isso. E não tem nem a vontade de buscar essa informação, às vezes, né? Tipo assim, ou ele não entendeu a riqueza que isso pode gerar numa gestão financeira, numa gestão estratégica do negócio. Fundamental. E uma coisa que eu percebo também, que muitas vezes acontece, o cara que tem essa percepção que você colocou lá, o meu contador ele só emite a guia. Muitas vezes o contador só vai emitir a guia mesmo porque faltou informação, né? Também. Que ele não teve acesso a toda a movimentação do cliente para conseguir gerar um relatório decente, vamos dizer assim, né? Isso. É trabalho do contador passar todos os documentos que são necessários para a gente ter todas essas informações e entregar o melhor para o cliente, né? Mas também cabe ao cliente transmitir e enviar essa documentação para que seja feita uma contabilidade real do negócio, a mais próximo do negócio, para que faça sentido todo esse trabalho, faça sentido todos os relatórios que serão gerados, né? Entendi, maravilha. E vamos falar um pouco agora de pessoa física. Tipo assim, até veio um negócio que você estava falando dos balanços, né? E o quanto que isso é importante, não só para o empresário, o cara poder ter uma visão mais técnica disso, mas até para o investidor, né? Um cara que quer investir em ações, no mercado financeiro como um todo, ele entender um balanço, ele aprender ali, às vezes tendo uma informação de, beleza, será que aquela empresa é saudável? Será que aquela empresa está com muita dívida? Então, o balanço faz total sentido nesse momento, né? Para o investidor. Se existe o investidor talvez aventureiro que vai na onda de outras pessoas, na onda da moda ali, vou atrás daquela ação, mas não fez nenhuma leitura técnica talvez, né? E eu acho que faz total sentido você utilizar desses demonstrativos para caminhar corretamente, né? Buscar uma melhor direção nesses aquele livro Pai Rico e Pai Pobre, né, do Robert Kiyosaki, ele fala muito ali que um dos segredos ali da riqueza é o cara ter um domínio contábil, tributário, Sim. né? Nos Estados Unidos é muito forte isso, né? Então, o autor, ele escreveu lá nos Estados Unidos e vem essa questão, né? Porque lá a questão dos impostos, dos tributos é muito pesada, né? Exato. O cara que não paga imposto lá fica em maus lençóis, vamos dizer assim. Aqui no Brasil existe ainda algumas questões aí nesse ponto, né? O brasileiro, inclusive, às vezes olha com maus olhos para os impostos, né? Então, vou falar pelos empresários que eu já atendi desde a época do banco até hoje nas consultorias. Quando você fala de imposto, o cara reclama, né? O empresário tem meio que aquela sina. Nossa, imposto, meu Deus, não aguento pagar imposto é muito caro, o governo me rouba. E você tem essa percepção também na ponta aí? Como é que é isso?
Não, isso é direto, né? Na verdade, todo mundo acaba reclamando porque é um valor, é um imposto, né? Um valor que você precisa recolher, né? Não tem como fugir dele. Faturou é devido ao imposto, né? E muitos empresários acabam reclamando, né? Mas eu pago esse imposto, mas esse dinheiro aqui é jogado fora, não vai ter retorno. Aí a gente já vai para um lado mais Político, né? político, né? Da gestão, né? Gestão, mas o que o empresário deve fazer, né? Bom, se ele sabe que existe esse imposto, né? Ele precisa trabalhar com isso. Já saber precificar os valores deles, do serviço ou do produto dele, e já contando com esses valores, com esses encargos, né? Sim. Isso é fundamental. O empresário precisa ter isso em mente. Ó, vai ter imposto, não tem como fugir, não tem outra alternativa. A alternativa é, bom, buscar, voltando para a contabilidade, talvez de um profissional, né? Para indicar talvez um melhor regime tributário, né? Mas imposto não tem como fugir. Sim, às vezes se a pessoa acaba sonegando, levando para o outro lado, uma hora vai O risco é muito alto, né? alto. E assim, e a gente tava conversando até da questão que cada vez mais fica mais difícil essa pessoa que tá andando numa linha tênue aí, né? Até fora da regularidade, vamos dizer assim. Cada vez mais tá ficando mais difícil porque os sistemas estão ficando cada vez mais automatizados, né? Exato. Muito mais fácil essa auditoria, esse controle aí da Receita, né, do governo, Exato. de pegar as besteiras aí das pessoas, das empresas, né? Hoje temos a nota fiscal eletrônica, as obrigações todas digitais, né? Não existe mais a nota em papel, não existe a contabilidade mesmo, né? Ela é uma contabilidade digital, né? Uma contabilidade informatizada, né? Todas as informações já estão lá. Não precisa mais mandar aquele calhamaço de documento pro contador. Não tem mais nada de protocolar, documentação e tudo mais. Está tudo eletrônico, já está no sistema, está tudo em nuvem. E a fiscalização cada vez mais também digital. Top, né? Top. E você falou desse ponto aí do que o empresário tem que entender, né? Que existe um imposto, vai acontecer realmente essa tributação e não tem como fugir, a não ser que você não seja empresário, mas... Fora isso, você tem um CNPJ aberto ou presta algum tipo de serviço, você vai ter esse tipo de cobrança. E eu falei para você antes e eu quero repetir agora, a gente estava falando lá fora, que para mim, eu falo para os meus clientes, isso é regra do jogo. Sim. O que para mim é regra do jogo? Quando você vai jogar bola, por exemplo, você tem várias modalidades ali de esportes. Então, vai jogar basquete? Basquete é bola na mão, você tem que jogar a bola dentro do cesto ali. Se for de uma distância ali a 3 pontos, se for dentro da área ali, você vai 1 ponto. E num pênalti, numa falta, você também 1 ponto. Isso. Cara, é regra. Agora, num futebol, você não pode pegar a bola com a mão, a não ser que você seja goleiro. Se você pegar com a mão, você vai tomar um cartão. Se for dentro da área, é pênalti. Básico assim. Então, quando o cara vai empreender, por exemplo, vou vender essa água. Então, eu vou começar a vender água agora. Henrique, quer comprar minha água? Se eu vender água para você, eu tenho que saber isso, eu tenho que pesquisar. Porque muitas vezes as pessoas ficam vou empreender, quero ficar rico, é o caminho Eu concordo que é o caminho de você ter uma prosperidade e tal, mas existem responsabilidades, né? Sim. E o cara entender que, tipo assim, saber a regra do jogo, como um cara que joga bola, você não pode esperar do Neymar que ele vai pegar a bola com a mão no meio do jogo. Você não imagina ele fazendo isso. Por quê? Porque ele treinou a vida inteira, ele sabe que a regra é chuta com o pé. Sim. Então, o empresário é a mesma coisa. Então, você tem que saber que, tipo, você vai vender água, tem imposto. Quanto que é o imposto? Aí eu posso trazer um profissional bom que me ajude, tipo assim, qual que é o menor imposto que eu posso pagar dentro da legalidade? Exato. E aí, para mim, esse é o diferencial. Porque... e aí evita também o vitimismo, porque aí o empresário não faz o dever de casa dele e bota a culpa nos impostos, bota a culpa, no exemplo, nas dívidas com os bancos, nos juros bancários, né? Então são pontos que às vezes existem falar que imposto no Brasil é barato, que é baixo, é loucura. Não dá para falar. Sim. E falar que juros também é a mesma coisa, né? No setor bancário. Mas é regra do jogo. Você empreendeu, você assinou um contrato social ali, né? Você está aceitando esse... na verdade, o empresário ele precisa ter todas as informações logo de início, né? Isso deveria ser regra fundamental para o negócio, né?
para o negócio dar certo, o empresário ele precisa saber de todas as pontas. Não é simplesmente, vou abrir a porta ali e vamos ver o que vai dar, né? Naquele modo aventureiro. Às vezes dá certo. Mas, né, olhando, né, com a experiência da carteira de clientes, esse empresário ele tem um alto risco aí de não dar certo a curto ou médio prazo. Não vai muito para frente ali. Né? São poucos se dá certo. O segredo é o empresário ter noção, né, e se instruir, de pegar quanto mais informações. Hoje tem vários órgãos que ele consegue ir atrás, Sebrae, até mesmo internet, vídeos, canais que você consegue muita informação. Né, tipo o Mais Do Que Finanças. Perfeito. É essencial para... quanto mais informação inicial você tem, né, para começar um negócio, melhor. Você consegue falar para mim, assim, sei lá, quais são os pontos principais assim, que o empresário tem que começar a olhar? Por exemplo, sei lá, vamos imaginar assim, ó, cheguei aqui na sua mesa, Henrique, quero abrir um negócio, o que eu preciso saber? Certo. Eu acho que o principal é fazer um planejamento. Um planejamento financeiro, lógico, entender talvez um pouco do negócio, né? A questão burocrática de como abrir a empresa, o que ele vai... qual é o procedimento, né, o processo de abertura e tudo mais, isso ele vai ter que deixar para um profissional, geralmente é a contabilidade que vai fazer esse processo para ele. Mas ele precisa se preocupar, talvez, inicialmente com um planejamento mesmo, talvez financeiro, onde ele pretende estar daqui tanto tempo, ele ter noção básica, pelo menos, das informações dos impostos, dos encargos, ter aquele primeiro... aquelas informações mais básicas para ele começar a dar um start na empresa dele. Muita coisa ele vai pegando, vai entendendo na prática, né? Porque às vezes a informação você só vai entender depois posta na prática, né? Mas antes disso, acho que ter o básico de um planejamento básico de informações, isso é fundamental. Top. Eu vou complementar o que você falou com alguns exemplos que eu vi no banco. E eu vejo até hoje nas consultorias, assim, muito cliente que vem, que empresário que chega ou nas dívidas ou nas consultorias, que é a questão do... O cara é muito bom no que ele faz. Você deve ter muito cliente assim na sua carteira também. Tipo, o cara que ele, sei lá, o cara... É muito vendedor. Vendedor, ou o cara que vamos falar de uma indústria, né? Então o cara é o melhor soldador da empresa, trabalhou 10, 15 anos ali, aí se aposenta, foi mandado embora, recebeu um dinheiro legal ali. Ele fala, quer saber? Cansei de ser funcionário, vou virar meu próprio patrão. E aí o cara ele é muito bom na atividade principal dele. Um exemplo, um funileiro, um soldador, um vendedor, o cara é vendedor top, vende muito. Um corretor de imóveis, às vezes, que ele era bom como vendedor dentro de uma imobiliária, e aí montou a própria imobiliária. Só que, cara, ele não sabe o resto. Ele não sabe que tem uma gestão que precisa ser feita, né? E aí, não é simplesmente só aquilo que ele costumava fazer, só a venda, né? Porque existia um suporte por detrás, uma estrutura, né? E esse suporte o cara não dá valor às vezes, né? A partir do momento que você vai dar cara a tapa, né? Ter uma empresa ali, ele precisa ter essa noção que ele vai estar fazendo uma gestão, né? Isso. Não só do que ele já fazia, mas talvez algo desconhecido para ele, né? Que ele talvez não fazia nem ideia que existisse. E às vezes, a maioria das vezes, né? O que ele faz, o que ele fazia, representa, sei lá, 20%, 30% do negócio. 70% é todo esse background aí que vai dar toda essa estrutura para o negócio. E muitas vezes, empresas menores, familiares, aí o cara começa a pegar funções que são vitais para o negócio, tipo, sei lá, financeiro, administrativo, o RH, começa a colocar pessoas próximas, né, da confiança dele. Vou colocar minha prima aqui porque ela não vai me roubar, né? Não sei se você tem isso lá. Então, assim, o cara... não, financeiro aqui tem que ser minha filha, ou minha esposa, ou eu mesmo, porque eu não confio em ninguém. E aí o cara não faz ideia do que é um fluxo de caixa, o que é um próprio balanço, um balancete, ou como é que tem que ser feito as documentações como um todo. Você enxerga que isso talvez é um dos grandes fatores aí que prejudica as empresas no Brasil? Eu acredito que é o principal fator. É um dos principais fatores ali, né? Legal. Se for analisar a questão interna, né? Não externa, ou depende da economia, né? Mas se for analisar internamente na empresa,
total, é um dos primeiros pontos ali que acaba prejudicando, né, o que faz a diferença da empresa, talvez, ir para frente ou não. Né? E o que você costuma, vamos pegar alguns pontos. O que mais acontece de errado? Sei lá, ou um cliente chegou novo para você, sei lá, o cara tá saindo de uma outra contabilidade, ou um próprio cara mesmo que abriu a empresa ali e tá com você e tem um monte de falha. O que você já pegou assim de... Olha, Marcelo, erro muito comum na maioria das empresas, né? A gente acaba batendo muito nisso, né? Que é um ponto super importante. É você saber realmente dividir, né? O que é faturamento e gastos da pessoa física e o que é, perdão, o que é faturamento e gastos da pessoa jurídica e o que é o gasto ali da pessoa física. O que acontece muito, o que é muito comum é misturar a mesma conta, utiliza, por exemplo, o empresário tem a conta jurídica, onde tem entrada, talvez ali uma movimentação maior ali, né, de acordo com o faturamento dele, acaba utilizando essa conta também para gastos pessoais. Vai no restaurante, no final de semana vai fazer um passeio com a família, vai comprar um carro para a pessoa física, para a esposa, ou vai fazer uma despesa de mercado, né, alguma coisa do tipo. E acaba utilizando da conta PJ. Isso é um problema sério, porque ele vai começar a deixar de ter noção do quanto aquela empresa vem faturando e qual que é a despesa daquela empresa. Né? Quando você tem uma mistura de informações ali, fica difícil a compreensão. Aí você vai achar que a sua empresa só tem despesas, não está lucrando, que ela não é lucrativa. Né? Aí quando você tem essa separação, você vê que realmente, olha, você consegue até verificar às vezes que, olha, essa despesa aqui eu posso trabalhar, né? Você tem uma visão melhor do seu negócio, né? Você consegue trabalhar melhor. Olha, meu lucro é esse, então tá. O quanto eu preciso, né, ter aqui na minha pessoa física, talvez de uma forma fixa, né? Para eu trabalhar com meus gastos pessoais, para eu ter a minha gestão da pessoa jurídica melhorada ali, né? Cara, que legal. Você estava falando, começou a passar um vídeo na minha cabeça, assim, ó. Meu primeiro cliente, foi muito legal esse exemplo, e meu primeiro cliente de consultoria, então eu saí do banco, comecei a atender empresas, né? E aí cheguei no cliente lá, o cara estava endividado, enrolado, a empresa. Pra você ter uma ideia, a empresa faturava, sei lá, na época uns 120 mil. E aí, conversa vai, conversa vem, tá, vamos lá, como é que tá hoje aí os custos da empresa? Isso que você tá falando. Aí eu perguntei, quanto que você tira para você? Vixe, cara, eu só tiro 4 mil só. Só 4 mil? Só 4 mil. Então tá bom. Aí comecei lá a separar todos os custos da empresa. Peguei o extrato da conta, os custos fixos do negócio, variáveis, comecei a entender. 4 mil era que o cara sacava. Que ele transferia mesmo, ó, transferência para minha pessoa física. Só que aí tava a parcela da moto, parcela do carro, tava... Todo final de semana ele passava no açougue com o cartão corporativo da empresa. Só para resumir a obra, que ele tirava da empresa todo mês era 20 mil. Pô, cara, uma empresa que fatura 120 mil, uma indústria, ter 20 mil de custo fora da operação do empresário ali, Sim. É pesado. Sim. Então, assim, se as contas estão bem redondinhas, se fosse lucro, né? Beleza, tá tudo certo, ele saca o quanto ele quiser, se tiver lucro. Mas não tinha. Só que ele não tinha essa percepção, porque na cabeça dele era só 4 mil. As contas pessoais estavam... Ah, não, isso aí é da empresa, a empresa tem que pagar. Sim. E aí, ó, pra você ver, isso já 8 anos atrás. Voltando aqui, semana passada, atendendo um cliente, ele tava também com questão de dívida. Aí cheguei e perguntei, tá, mas quanto você tá tirando de Prolabore? Que você deve ter muito isso também lá. Aí o cara, não tiro nada. Não tira nada? Tá bom, então vamos lá. Fala pra mim, quanto que é o mercado? Eu gasto no mercado R$1.000. Quanto que é a prestação do carro? Quanto que é... não, são 2 carros. Então são 2 carros. Quanto que você gasta de combustível? Cara, na hora que você vai ver lá, o seu Prolabore é R$8.000, meu amigo. Entendeu? Então, tipo assim, aí a pessoa, nossa... Eu não tinha parado pra pensar nisso. Nem imaginava que ele fosse isso, E assim, não tá errado o cara ter um Prolabore de 8, de 20, não tô aqui pra julgar e precificar isso. Mas é legal a pessoa ter percepção. Falar, olha que legal, minha empresa me gera esse tipo de resultado. Sim. Porque às vezes o empresário, por exemplo, eu lido muito com pessoas que estão ali com dificuldade ou desorganizados. O
cara entender, olha que legal, minha empresa mesmo passando por dificuldade me dá um custo de R$ 8.000. E se for pegar hoje ao nível de salário do brasileiro, a média do brasileiro hoje per capita é de R$ 1.500. Algo próximo disso. Certo. Então os caras que tiram R$ 8.000 já estão numa faixa percentual muito diferenciada. É claro que ele tem toda a responsabilidade, não dá pra falar, então beleza, o cara é empresário, então ele tá com a vida ganha, né? Ele tem um monte de dor de cabeça, o cara não dorme, o cara passa por um monte de dificuldade. Mas é muito louco isso, né? Que o cara não tem essa visão. Isso é um ponto que você colocou que é muito legal. Quando você tem bem definido isso, né, o que é custo da pessoa física, né, e o que é custo da pessoa jurídica, você consegue fazer o melhor com as duas pessoas, a pessoa física e a jurídica. Quando você tem isso não definido, misturado numa só conta, o risco é você derrubar essas duas pessoas. Putz, incrível. É isso. Né? E uma coisa também o cara não consegue, um exemplo, quando eu chego numa consultoria eu falo, tá, e hoje, se você fosse vender sua empresa, você consegue? Porque imagina, você vai comprar, um exemplo, quero vender minha empresa pra você, tá tudo bagunçado, igual você me falou. Como é que você vai comprar a empresa do cara se você não sabe quanto que ela ganha, quanto que ela gasta, se sobra alguma coisa? Sim. Não tem como, não é um negócio, né? Sim. Você tem um produto, um serviço, mas não é uma empresa de fato. Se você pega uma contabilidade dessa, você vai ver que tem muita despesa, né? Quando o cara está misturando ali pessoa física com a jurídica, você vai olhar, analisar ali o demonstrativo, você vai ver que é uma empresa que não tem lucro, né? Sendo que se você tivesse essa melhor gestão, né? Certamente, talvez na sua empresa você realmente tem lucro. Sua empresa ela é uma empresa saudável, é você que está bagunçando. Você ali. tá matando ela, né? Isso. E, cara, é legal essa fala que você trouxe do lucro, né? O que você pode falar para o empresário que, tipo assim, eu vejo que no Brasil ainda tem muito empresário que tem medo de falar quanto ganha. Falar que deu lucro no mês, assim, sabe? Eu acho que é meio até cultural, assim, de falar, meu, não que é pecado, mas, nossa, eu não posso falar que eu tenho um lucro. Eu tinha um cliente no banco, acho que eu já falei isso num outro podcast aqui. Que o cara, ele não comprava carro mais novo, porque os funcionários dele não podiam saber que ele estava ganhando dinheiro. Certo. Que ele tinha medo do funcionário pedir aumento, do funcionário pedir dinheiro emprestado, sabe? Essas coisas. E assim, olha pra você ver, né? Então ele aceitava viver num padrão abaixo da vida dele. Não é errado, porque ele poderia guardar esse dinheiro e viver num... Hoje tá bem... Provavelmente essa pessoa tá bem financeiramente, né? Mas às vezes ele tinha vontade de ter e se inibia por conta do medo de falar quanto ganha, né? Certo. O que você pode falar para o empresário que, assim, na questão do lucro, qual que seria o caminho que ele pode, sei lá, começar a realmente organizar as finanças da empresa dele para ver mais lucro? Tem alguma coisa que você aconselha seus clientes nessa divisão mesmo aí? O que você pode trazer aí para nós? Eu acho que, bom, emendando a conversa anterior ali de você ter bem definido, isso eu acho que é um dos maiores e mais frequentes erros das empresas, né? E quando você tem isso bem alinhado, isso faz realmente a diferença, né? E você ter uma empresa onde ela vai te demonstrar se realmente você vem lucrando ou não, né? Aí a questão de se você... de você trabalhar com isso, se você tem bem definido, fica fácil, né? Você consegue trabalhar talvez nos seus custos, você analisar que, bom, talvez aquela despesa ali eu posso buscar uma alternativa, né? Não sei, às vezes um aluguel de algum equipamento, revisar, renegociar alguma coisa, né? Mas para isso você precisa ter tudo isso bem definido, bem demonstrado ali, né? E só quem faz essa separação consegue trabalhar dessa forma. Top. Cara, e vamos para pessoa física agora, fazer esse vai e volta, né? Quais erros, que nem a gente tá na época de imposto de renda, né? E aí onde o contador fica doido, né? Com declaração de imposto de renda, que a galera deixa sempre pra última hora, né? Tem 3 meses ali para se organizar, deixa pro final sempre, né? O que você mais vê de erro, assim, que as pessoas físicas cometem na questão do imposto de renda? Nossa, Marcelo, tem vários, mas eu acho que o mais... não vou falar comum, mas o que mais assim me deixa tenso quando eu pego assim uma declaração, eu chego até para esse contribuinte, para essa pessoa física, né? Eu até tento conversar e levar de passar um pouco de uma... Não uma consultoria, né?
mas porque eu não consigo também, depende muito da pessoa querer mudar ou não. Mas o que eu vejo assim de talvez um erro, né, meu entendimento, é a pessoa gastar mais do que tem. Né? Então você vê que a pessoa tem um salário lá fechado, né, vamos colocar lá, tem 5, 10, mas acaba usando talvez do seu cheque especial, né? Do cheque especial, usa do cartão para satisfazer talvez vontades que ele talvez no salário dele não comportaria. E essa pessoa só se embolando, só aumentando lá, talvez pegando empréstimo, financiando coisas, refinanciando outras coisas. Isso é algo que a gente vê que talvez mais comum, mas talvez que dependa também de cada um, né? Aí quando for assim, você indica esse cliente para mim, cara. Sem dívidas bancárias lá a gente resolve isso. Mas brincadeiras à parte, isso aí é um negócio que é ainda muito cultural aqui no Brasil. Cara. Cultural. Então, assim, tá enraizado, né? Sabe por quê? Porque assim, ó, eu vejo muito isso que, inclusive na época que eu atuava dentro dos bancos, né? Cara, você tem essa questão da pessoa até ter orgulho do limite. Falei com um cliente essa semana, o cara falou assim, cara, eu sou apegado nessa conta do banco tal. Por quê? Porque é uma conta que o gerente deu um monte de limite pra ele. Sim. Ele tem um cartão preto. Ele tem tipo, nossa, tipo, o cara eu chego na agência lá, o cara me abraça. Mas lógico que o cara te abraça. Você fez 12 empréstimos aqui. Na verdade, essa pessoa é o melhor cliente do banco, né? Claro, tipo é o cara que tá pagando juros, empréstimos, né? Tá pagando seu salário, cara. Um exemplo, ó, na época que eu atuava no banco, a gente tinha um relatório que era o relatório de rentabilidade por cliente. Então eu, como gerente de contas, eu tinha, tipo assim, lá a minha carteira. Nessa época aí eu tinha 416 clientes na pessoa física. Aí cada conta, um exemplo, a conta do Henrique lá, a conta número 1 lá minha. Tipo assim, tinha um ranking. Então tinha cliente que dava 10 mil reais de lucro. Certo. Cara, lucro. Tô falando que é o cliente que passou 10 mil reais no cartão. Uhum. É que dentro dos produtos do banco, quais eles sejam, um exemplo. Que as pessoas não sabem, mas quando você passa um cartão de débito no mercado, você deu lucro pro seu banco. Porque um percentualzinho da máquina de cartão que o cara tá pagando lá, o empresário, ele passou ali, sei lá, cobrou 1% lá do empresário, do dono do negócio, do mercado. Mas um pedacinho vai para a bandeira do cartão, Visa, Mastercard e outras, Elo, e um outro pedaço vai para a agência dona do cartão, que fez o cartão de crédito ou de débito para você. Isso dá um lucro. Aí se você deixou dinheiro parado na conta, outro lucro. Se eu deixei aplicado no CDB, outra coisa. Se eu comprei uma capitalização, um consórcio, uma previdência e todos os milhões de produtos que o banco vende, dá lucro. Então, se chega um cara lá com 10 mil reais de lucro, você acha que eu não vou abraçar esse cara e chamar ele para tomar café? Tanto que Exato. A gente tinha meta de visitar os clientes grandes para agradar esse cara. Por quê? Quanto que esse cara movimentava? Sim. Quanto ele dava de retorno? E aí, quanto de dinheiro ele tirou do bolso dele, né? Porque se esse cara deu 10 pau de lucro pro banco, quanto que ele deixou de guardar, né? E aí viveu num padrão muito forte. Eu já vi cliente que o salário inteiro vai para parcela de banco. Sim. O banco, o cara tem lá 6 pau de renda, aí vários consignados, empréstimo por fora, 100% da renda comprometida. Sim. Você deve pegar isso também nas declarações. Não, é muito comum. Às vezes a pessoa tem ali não sei se a gente vai começar a entrar de um lado... Cada um sabe o que faz, né? Agora, quando a pessoa está bem orientada, né? Tem ali a sua própria política de gastar, né? No que gastar ou não, né? Acho que essa pessoa ela tem uma melhor gestão, ela vai crescer financeiramente, talvez buscar de uma forma até mais rápida, talvez se ela tiver esse planejamento, uma melhor independência lá na frente, né? Tudo isso faz sentido. E isso é o que eu vejo assim de maior falha das pessoas, não buscar esse planejamento, né? Realmente usar 100% do salário, além do salário, mais os créditos que os bancos liberam, né? E isso se torna algo insustentável se a pessoa não parar em algum momento, e só virando uma bola de neve gigantesca. Inclusive saiu no ano passado, no meio do ano, a lei do superendividamento, né? Que ela traz aí já alguns mecanismos para ajudar o consumidor a segurar essa questão realmente de
ter uma dívida impagável. A gente tem hoje mais de 70% dos brasileiros com dívidas, né? Mas é por conta dessa cultura do crédito. Os bancos são as empresas que não são as que mais têm lucro, né? Existem empresas, tipo, maiores aí que tem, mas o setor financeiro ganha muito dinheiro no Brasil por conta disso. Altos juros. O consumidor, ele não tá nada adequado, ele não sabe lidar com isso. Então, exemplo, ganhar mais dinheiro também, se o cara não tem uma preparação mental para isso, é um tiro no pé. Sim. Vou usar um exemplo meu. Quando eu tava no banco lá, eu entrei lá, tipo, eu não tive muita educação financeira na minha adolescência, na minha juventude. Meu pai não falava de dinheiro comigo. Até um ponto que eu quero falar com você daqui a pouco sobre isso. E aí, tipo assim, cara, eu via meu pai falando, nossa, tô enrolado aqui no limite, usei o cheque especial e tal. Ele sempre falava isso e eu achava natural, normal, tipo, ser assim. E aí, quando eu tinha o salário de estagiário lá, eu já vivia todo enrolado com cartão. Uhum. Aí entrei no banco, comecei a ganhar. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei no banco, o meu salário de estagiário era o vale alimentação do banco, cara. Sim. Então, quer dizer, eu tinha a renda ali do... Só o meu vale alimentação era minha bolsa estágio, mais o salário. Então, olha o tanto de dinheiro que foi acreditado do nada na minha vida, assim. Sim. E aí eu tive, tipo, dificuldade de entender como gerenciar isso aí, me lasquei financeiramente. E aí tive que quebrar a cabeça várias vezes aí para entender como lidar com isso. E eu vejo que isso é muito normal. Então, assim, às vezes o cara fala que o problema dele é dinheiro e, na verdade, não é. É esse planejamento que você falou. Sim, é uma gestão pessoal. Gestão pessoal, entender realmente, será que é o emocional desse cara? Eu atendo muitos clientes. Na Sem Dívidas eu falo que o nosso processo é um tripé. Então, a negociação da dívida com desconto, que é o que a gente faz lá, é uma ponta do triângulo, vamos dizer assim. Só que não vai funcionar se eu não trabalhar os outros dois pontos, que é controle financeiro, organização financeira. Sim. O cara gastar menos do que ganha. Por quê? Porque eu falo na analogia de um copo furado, um balde furado para o meu cliente. Uhum. Cara, o que é um empréstimo na vida de uma pessoa? O cara bota água aqui, tem um furinho aqui. Perfeito. Então vai vazando. Então o cara pegou 50 mil de empréstimo. Em 6 meses, 12 meses, acabou esse dinheiro. Aí ele vai e enche de novo. Até que daqui a pouco ele não tem mais água para pôr, que tá quebrado. Então você precisa tampar o buraco e aí sim negociar a dívida. Só que você só vai conseguir fazer isso se você trabalhar seu emocional. Sim. Então para mim esse... Precisa caminhar junto. Exatamente. Porque senão o cara se endivida de novo. Se o cara, tipo assim, tem que mostrar um carro melhor. Porque é legal você ter isso... Ter esse planejamento, saber o quanto você pode gastar, né? E aí dentro disso, né? Aí é você também trabalhar com o seu emocional. Você tem ali a tua meta ali, você tem ali isso aí já dividido corretamente. Agora você vai seguir ou não? Bom, aí é um... Cara, aí eu vou te falar um exemplo que aconteceu essa semana. Olha que loucura. A pessoa me pagou, me contratou para fazer o planejamento financeiro dela. Tava enrolada lá, chegou. Aí na reunião, eu entendi as informações e falei assim, Henrique, cara, é o seguinte, ó. Você tá com um problema de caixa aqui, ó. Você tem um custo muito alto, você vai precisar mudar de casa. Não tem como você pagar esse aluguel. Só a economia aqui pro outro aluguel é metade do custo, já paga a sua alimentação. Sim. E aí já começa a ficar mais tranquilo, porque a pessoa tinha um imóvel ali. Uhum. Falei, aí a pessoa falou, então, Márcio, não dá. Isso é uma coisa que eu não quero. Que pra mim vai ser ruim e tal. Aí eu falei, tudo bem. Então sabe o que você tem que fazer? Ganhar mais. Esse problema é caixa. Então se eu tô gastando mais que eu ganho, o que eu tenho que fazer? Ou eu baixo o custo ou aumento a receita. Ou os dois, que é o melhor dos mundos, né? Resumo da ópera, a pessoa não fez. Uhum. Aí 12 meses depois, a pessoa me manda mensagem, viu? Agora eu vou mudar de casa. Por quê? Porque a água bateu na bunda já, sabe? E aí, tipo, você fala, então... Já era tarde o negócio. Já tá uma situação assim, que ela poderia ter essa pessoa poderia ter resolvido muito bem antes. Sim. Ter economizado. Quanto de dinheiro essa pessoa perdeu com esse desencaixe do caixa, né? Do fluxo de caixa. Então as pessoas também... Por quê? O emocional. Como é que eu vou mudar de uma casa grande para uma casa menor? Como é que eu vou trocar de carro? Como é que eu vou andar a pé? É o emocional, entendeu? O que os outros vão pensar de mim se eu não for em tal lugar? Sim. E é o que mais pega, né? Sim. Que é essa questão aí, às vezes o cara, tipo... A pessoa querer se mostrar, querer que tá bem, mas às vezes não tá nesse ponto, né?
Acho que é um trabalho também que tem que ser feito, né? Sim, sim, legal. E eu falei que eu queria falar com você um ponto que, assim, comenta pra mim como é que foi essa questão da educação financeira, cara. Você tem uma história que eu acho que é muito legal. Tipo assim, eu conheci uma pessoa que às vezes você vê nos livros, né? Você, sei lá, compra lá o Segredos da Mente Milionária. O cara fala lá do controle financeiro, quando você tem que ganhar e tal. Mas nem sempre, o brasileiro não tem essa cultura, né? E a história que você me contou uma vez, faz tempo isso já, eu gravei, cara, essa questão da como é que foi sua criação, o que seu pai trouxe pra você. Certo. Tá, bom, nessa questão de finanças pessoais, Marcelo, eu tive isso muito, eu tive esse ensinamento, né, desde muito cedo, né. Meu pai, desde criança, né, eu lembro exatamente talvez a minha primeira lembrança, né, de uma explicação na época, lógico, não sabia que ele estava tentando passar alguma coisa para mim, mas hoje faz total sentido. E acredito muito que se a pessoa tem isso definido, né, se ela tem essa parte financeira bem, né, com uma boa gestão, né, tem esse planejamento, e se ela passa isso logo cedo para os filhos, tal, não que seja modelo, não que seja regra, mas talvez fique mais confortável, facilite algumas coisas no longo da vida dessa pessoa, tanto na sua como nas próximas gerações. Primeira lembrança que eu tenho do meu pai é na praia, carrinho de sorvete. Não vou lembrar se era que Qual bom, marca? se era Iopa. Na época acho que era Iopa, não sei. E aí ele me deu um dinheirinho, não vou lembrar, vou colocar aqui, acho que era, vou imaginar que era R$10, né? Bem menos que hoje, com R$10 não dá pra comprar nada, mas Na época eu comprava um carro quase. Era algo né? parecido com isso. E aí ele me deu dinheiro, ele perguntou, o que você vai fazer com isso aqui, né? Tava no carrinho, eu falei assim, vou comprar, né? Peguei ali no sorvete que tava no valor que ele tinha me dado. Vamos imaginar que era R$10 na época. Fui logo no sorvete de R$10. Aí ele falou assim, tá, mas esse valor aqui eu vou dar vou dar para esse, era um final de semana, vou dar para esse final de semana. Amanhã a gente vai passar pelo mesmo lugar, vai ter outros carrinhos de sorvete, né? Pense que amanhã você não vai ter dinheiro para comprar o sorvete. Faça bem esse controle, né? Aí eu pensando, bom, então tá bom, não vou mais no mais caro. Talvez eu pegue um de 5 para ter outro de 5 lá na frente também. Então aí já foi. Caraca, que legal. Essa foi a minha primeira. Tem hoje gravado, né? Vou até comentar, falar para ele assistir, ele vai com certeza, não sei se ele vai lembrar, mas são coisas, né, que quando você é criança você vai pegando. E hoje, né, depois de adulto, começa a fazer muito sentido, né, esses pequenos exemplos, né. E essa foi a minha primeira lembrança. E aí, sempre foi dessa forma, né? No comecinho da minha vida profissional, eu comecei realmente a trabalhar com ele. Um pouquinho antes, né? Ele sempre falava assim, olha, você vai ganhar X, não gaste esse X. Faça uma reserva, né? Se conseguir 20%, 30%, segura esse valor, tá? Para quê? Você não sabe o dia de amanhã. Você vai precisar, você tem que pensar, talvez, que amanhã você não vai ter um trabalho, né? Você precisa ter essa reserva. Fora a reserva, você precisa pensar também numa futura... Estava muito distante, né? Mas como é que você vai sobreviver lá na frente, né? Você vai ter gasto para trabalhar o resto da sua vida, você não vai pensar na aposentadoria? Então faça essa separação. Você recebeu X, não gasta X. Separa já pensando nessas possíveis situações. Legal, cara. E isso foi muito claro, ele sempre passou isso para mim. E até quando eu comecei a trabalhar no escritório dele, e isso também foi muito bem definido, né? Quando eu era muito jovem, ele falou assim, olha, tá aqui. Faça algo parecido, né, com o exemplo do sorvete, né? Ele passou, olha, tá aqui X. Não vai gastar X. Top. Separe isso e guarde isso aqui para tempos difíceis ou pensando no futuro. Legal, cara. Então isso ele sempre passou, para mim é muito bem definido. Opa. Legal, maravilha. Cara, isso é muito top, porque assim, ó, esses exemplos, né,
forjam uma mentalidade próspera. Tipo assim, alguém que consegue viver nos padrões. E aí, assim, tenho certeza que é muito mais fácil para você hoje, como você começou cedo, Sim. hoje você age com naturalidade. Então, tipo assim, você já tem... Tá dentro do seu DNA, tipo assim, beleza, eu consigo lidar com o meu fluxo financeiro, Sim. pensando sempre no futuro, uma visão de longo prazo, né? Exato. E talvez, você papai agora, né? Talvez você vai conseguir continuar repassando isso, Com né? toda certeza. Talvez numa futura... Ela tá muito novinha, tem 4 meses, mas mais pra frente aí, quando eu já tiver uma pequena noção, quando for pedir um sorvete pra mim, eu já sei o modelo exemplo. que eu vou passar pra ela. Top. Cara, isso é muito legal. Então, assim, e também existem formas de mudar, né? Então, exemplo, às vezes a pessoa que tá assistindo fala, mas meu pai não fez igual o pai do Henrique. Sim. Mas talvez esse é o momento, né? Também eu tive eu vou usar um exemplo. Eu não tive esse tipo de comentário, ou pelo menos eu não me lembro. Às vezes meu pai pode até ter tido a boa intenção de me falar alguma coisa, mas não foi o que eu absorvi. Eu absorvi que era normal viver enrolado, entendeu? Mas hoje eu penso nisso, eu vivo com o trabalho de consultoria porque foi na prática, quebrando a cabeça, eu consigo mostrar pro meu cliente, ó, já sei como é que é ser endividado, nome sujo, como é que é passar por esse deserto que você está passando, porque eu já vivi e eu ajudo os meus clientes a fazer isso. Exato. Então eu posso mudar também. Eu pretendo, quando eu tiver filhos, fazer esse tipo de treinamento, vamos dizer assim, nessa posição. Olha, vamos planejar, pensar no futuro. Quanto mais cedo você passa, né? Acho que mais cedo a criança vai absorvendo de alguma forma, né? Talvez do modo dela, né? Mas é legal que ela já vai tendo uma ideia talvez de como é que funcione, né? A questão da gestão financeira, né? De como gastar melhor, né? Acho que o negócio é esse, né? Como você gastar melhor o seu dinheiro, né? A palavra foi muito boa, gastar melhor, porque senão a gente cria também um pensamento de avareza, né? Tipo, uma mentalidade pobre, ou a gente fala de mentalidade próspera, é você pensar em produzir, crescer, se desenvolver. E aí, se eu pensar só em cortar, às vezes eu não invisto o meu dinheiro, né? Exato. De forma ou então você deixa de viver, né? Essa pessoa, ela segura tanto, né? E acaba não aproveitando também, né? É aquele negócio, você ter realmente isso bem dividido, bem definido, o quanto preciso para sobreviver, o quanto preciso guardar para uma emergência, tempos difíceis, e o quanto eu preciso, talvez, pensando numa futura aposentadoria. E tem uma parcelinha lá para lazer também, né? Para fazer um pouco de sentido todo esse trabalho, né? Ser divertido no processo, né? Exato. Cara, e esse negócio do sorvete, eu gostei da história, muito legal. E é o que faz sentido, por exemplo, alguns dos maiores livros aí de finanças pessoais, né? Tem essas histórias, né? Então, tem um homem mais rico da Babilônia lá, que é uma historinha que o cara começa a contar na época dos antigos lá, vou falar, que ele tinha essa questão de, eu era dono quantas moedas eu economizava, né? Então ele começa a contar numa história antiga, o autor foi muito inteligente de pegar lá na Babilônia como é que era, né? Sim. Há 2.000, 3.000, quase 2.500 anos atrás, eu acho. E aí ele mostrar que naquela época o cara tipo ganhava as moedas e ele podia guardar uma moeda. Então, se eu ganhei 10 moedas, eu guardo uma, né? Tipo, e pensando no futuro. E hoje a gente tem um Brasil ainda que não tem esse tipo de visão, né? Eu vejo, saiu uma estatística do IBGE um tempo atrás aí que 1% só das pessoas que se aposentam mantém o mesmo padrão de vida. Ou seja, se eu tenho uma renda de 3 mil reais, se eu me aposentar hoje, eu consigo viver com 3 mil reais. Sim. A grande maioria, por não ter juntado dinheiro, não ter acumulado, não ter patrimônio, ele tem que viver no padrão abaixo. Ou ele vai viver com menos dinheiro, ou vai depender de terceiros, parentes, doações. Ou vai ter que trabalhar o resto da vida para manter o negócio. Exatamente, que tem que E acontece trabalhando. muito isso, é bem comum. E é triste, né? Porque a pessoa não pensou lá na frente, né? Então, legal, cara. E pensando nessa questão, assim, de, tipo, o que você pode trazer, sei lá, pra gente... hoje, assim, de exemplos que você tem uma carteira de cliente, né? Hoje você já há muitos anos atendendo, né?
Quais foram, talvez, os melhores exemplos que você viu, assim? Coisa que você viu, caramba, esse cara faz muito legal ali o negócio dele, ou ele como pessoa, na pessoa física. Quais são os exemplos que você tem pra trazer, assim, que foi legal, cara? Ó, Marcião, bom, a gente vai acompanhando, né? Não só a empresa, mas a vida pessoal do cliente, porque acaba sendo, né? Você acaba, a pessoa acaba abrindo, né? A pessoa física dela, e você acompanha como que está indo a empresa, como está indo a pessoa física. E aí, indo para esse lado, né? Que a gente estava conversando, de você ter bem definido tudo isso, né? Tanto no exemplo que eu tive, mantenho ele, né? Eu tento observar isso também nos meus clientes. Então, assim, o que eu analiso, o que eu olho assim do cliente, às vezes até pego algumas coisas e levo para mim, né? É justamente tudo nesse sentido. Você pega, tem clientes e clientes. Tem alguns clientes que acabam tendo um pouco mais de dificuldade nesse ponto, seja uma questão emocional, ou está começando agora essa questão da educação financeira, entender que isso é importante, né? Mas, assim, analisando alguns clientes, a gente tem aquela admiração, assim, olha, esse cara, ele está fazendo um negócio que eu acho muito legal, nesse sentido de realmente você ter essa separação, destinar um percentual ali todo mês, né? Os melhores, não vou falar melhores, mas assim, ó, aqueles clientes que a gente fala assim, olha, que show, vou levar isso também para mim. Eles fazem o seguinte, né? Quando a pessoa está começando a educação financeira, acaba talvez trocando lá, entendendo que não é regra, né? Colocar um ponto que eu acho legal também, talvez de praticar, um pouco difícil. Mas a pessoa, ela acaba, do salário, do faturamento que ela recebe do Prolabore, né? Ela já tem definido o quanto ela vai guardar. Então ela guarda antes, né? Do que começar a gastar. E o que acontece geralmente, né, na maioria das vezes, a pessoa gasta e o que sobra faz as suas divisões, né? As suas divisões e às vezes não sobra nada, né? E se você tem isso bem planejado, a gente vai entrar desde o comecinho, né, da conversa. Se você tem bem fez um planejamento, né, fez um planejamento financeiro, tem uma boa gestão, você tem a boa separação, saber o que é as entradas e saídas da pessoa jurídica, o que é saída e entradas da pessoa física, ter essas duas pessoas bem definidas, eu vejo que isso fica fácil você fazer. Você pegar o teu Prolabore, a tua retirada, já pegar um valor, já aplicar, segurar aquele valor, né? E o restante você utilizar dos seus gastos. Né? Legal, é você inverter, né? Mas para isso, tem os clientes ali, precisa de tudo isso aí. Quando você tem tudo isso, você é capaz de fazer isso. E eu acho que quando você chega nesse ponto, você fica talvez de uma forma mais confortável, menos preocupado com algumas questões, com alguns pontos, e talvez mais rápido você consiga chegar, se esse for o objetivo da pessoa, numa independência financeira ali. Top. Cara, e assim, ó, eu tava ontem numa mentoria lá em Alphaville e um dos membros lá estava comentando de persona, de como construir ali o seu público e tal, e aí o público que a gente estava falando era de empresário. E o cara, um dos participantes falou assim, cara, hoje uma das maiores dores do empresário que deixa o cara ansioso, a gente estava falando de ansiedade. Ele trouxe assim, cara, uma das coisas que o empresário mais fica ansioso é quando vem folha de pagamento, que o cara fica desesperado para pagar a folha de pagamento. Porque existe uma questão do caixa, né? Tipo, de custo, o cara não... E eu percebo isso muito nos clientes que eu atendo, que as pessoas têm muita questão emocional por conta do dinheiro. Dinheiro, infelizmente, principalmente no Brasil, mas no mundo, no geral, né? É algo que mexe com as pessoas. Porque você precisa do dinheiro para tudo. Sim. Então, o cara fala para mim, dinheiro não traz felicidade. Eu posso até entender quem fala isso. Mas eu tenho uma frase que é o inverso. Tipo, dinheiro pode trazer ou não felicidade. Mas falta de dinheiro traz infelicidade. Sim. Isso é fato. Então, um exemplo, você não ter condição de dar um presente para sua filha. Sim. Ou de dar o melhor para ela. Um exemplo, você que é papai novo agora, imagina se chegar assim, meu Henrique, a sua filha vai ficar com fome hoje à noite que você não tem grana para comprar o leite dela. Pô, não, assustador. Você é louco. Uhum. Então, assim, eu não sou pai, mas eu consigo imaginar. Então, ou sei lá, o segundo maior motivo de divórcio são falta de dinheiro.
crise financeira afeta as pessoas. Muita questão, às vezes, de o cara não falar. A pessoa tem, por exemplo, tem de um cliente esses dias aí que o cara tava tipo assim: eu tô devendo tipo 300 mil reais, mas minha esposa não sabe. Acaba escondendo, aí o dia que ele conta, a esposa larga ele e fala: tá vendo, interesseira? Tava comigo só no dia que tinha dinheiro. Não, cara, porque você mentiu. Sim. Entendeu? Então, assim, e aí tem várias outras coisas, né? Então, o ponto é que o dinheiro ainda mexe com as pessoas, né? E entender o fato de você conseguir realmente lidar com ele vai fazer realmente você ter uma prosperidade financeira e conseguir evoluir, né? Então, eu gostei muito desse exemplo que você trouxe, o cara pensar antes, né? Sim. Conseguir se preparar, top. E falando, a gente comentou, até vou fazer um gancho aí antes de... eu te perguntei, né, a questão dos impostos, né? Que o que faz muito empresário, talvez, quebrar o planejamento é o cara não provisionar o imposto, né? Porque ele paga o imposto no outro mês. Sim. Como é que é essa dinâmica, assim, no dia a dia aí dos clientes que você atende ou que você já viu no mercado? Como é que o cara se perde? O que você imagina aí? Aí a gente entra na questão do planejamento de novo, né? Vou bater muito nessa palavra, né? O planejamento. Acho que isso é fundamental em todos os pontos ali. Né? Se a pessoa não tem algo bem preparado, um planejamento bem estruturado, saber o quanto ele vai ter de imposto para recolher no próximo mês, isso acaba fugindo um pouco de controle do empresário, é um dos pontos também preocupantes da empresa e um dos pontos principais de encerramentos, fechamentos precoces de empresa, é a pessoa não fazer bem ali o seu planejamento tributário, né? Saber o quanto vai ter que recolher no próximo mês. E é um dos problemas também do nosso sistema tributário, né? Hoje, por exemplo, a maioria dos regimes de tributação, você tem ali a competência, né, que vai ser gerado esse imposto. Então, vamos imaginar que do dia 1º a 30 de um mês, o imposto geralmente ele vai vencer só no dia 20 do próximo mês ou só no último dia do mês subsequente daquele mês do fato gerador, né? E aí você tem um tempo muito grande, né, que a pessoa às vezes depende daquele valor, né? Quando a pessoa não tem esse planejamento, já pegou esse dinheiro para pagar folha de pagamento, para fazer o pagamento às vezes, do aluguel, né? Isso é bem comum, essa falta desse planejamento, e é onde acontecem os maiores problemas aí financeiros, né? A pessoa não está preparada financeiramente, que realmente vai chegar uma hora que vai ter que recolher. A conta fecha, né? Cara, e como é que a gente resolve isso? O que você pode dar de dica pro empresário que está passando por isso? Tipo assim, tá, legal, o Henrique falou que eu tenho que planejar. Como eu faço na prática? Eu acho que o ponto ali é você saber precificar talvez o seu produto ou o seu serviço, né? Muitas vezes a empresa, o empresário que quer bater muito ali com a concorrência, acaba diminuindo muito o preço dele, do produto dele ou do serviço dele, só que esquece que tem tudo por um de trás. Isso não dá certo, né? Acho que tem que ser feito realmente bem... fazer toda essa mudança, toda essa estrutura bem com calma, e entender todos os pontos que isso pode afetar. Geralmente acontece isso. Na redução de preço, né, para bater com o concorrente, acaba complicando. Vai chegar uma hora que não vai bater porque ele esqueceu de colocar os impostos, né? Então, saber precificar corretamente o seu serviço, precificar corretamente o seu produto, saber que dentro desse valor que você vai repassar de serviço e do seu produto, tem dentro dele o imposto que você vai recolher, tem dentro dele a sua folha de pagamento, tem dentro dele o aluguel do estabelecimento. Tendo isso definido, tendo isso bem precificado, nada vai ser surpresa. Lógico, vai acontecer uma coisa ou outra, mas quando você tem bem precificado, as coisas acabam acontecendo de forma mais suave, ali, mais tranquila. É para ter uma margem de lucro, né? Então, que é para essa margem conseguir lidar com essas imperfeições aí. Porque às vezes, se ele não tem bem precificado, o lucro que ele esperava, na verdade, vai ser para pagar imposto. Então, é mais fácil ele fechar o estabelecimento porque ele vai estar pagando para trabalhar. Perfeito. Eu complementaria com, além disso que você fez, isso para mim é básico, é o primeiro ponto, né?
E aí talvez que pode ajudar o empresário ele separar as contas, né? Então, tipo assim, ter uma conta separada ali para guardar o dinheiro do imposto, por exemplo. Para quem ainda não tem isso muito no dia a dia, assim, sabe? Sim. Tipo, sei lá, o cara ainda não tá acostumado, tá vivendo girando ali, o dinheiro entra, sai, e às vezes não fica, então, tá bom, quanto que eu vou pagar de imposto no mês que vem? Vou pagar 10 mil reais. Já então, separa numa conta, abre uma conta poupança, uma conta corrente à parte, ali só para realmente não ver aquele dinheiro e não contar com aquilo. Isso. Aquilo é realmente específico para regulamento do imposto. Eu falo muito isso para os meus clientes. Outra coisa que pega muito também é folha de pagamento. Que o cara acha que, por exemplo, eu pago seu salário, sei lá, R$1.000. 1.000 não, que é abaixo do mínimo, né? Pago R$2.000 para você. Beleza. Aí vai ter todos os encargos que você vai ter que recolher ali bonitinho. Certo. Só que o cara ele não projeta uma demissão futura, reservas ali que ele vai precisar para desligar um funcionário, por exemplo. Ou quando ele aposentar, por exemplo, também, que ele precisa fazer os ajustes ali, né? E a grande maioria, às vezes, se endivida por conta disso. Ou para um 13º, que o cara não vai provisionando durante o ano. Chega ali em novembro, cadê o meu dinheiro? Que eu preciso começar a pagar ali as parcelas do 13º, né? Perfeito. Você vê muito isso no dia a dia? Muito. É bem comum também a questão da folha, da contratação de colaboradores, a pessoa não ter isso também definido, né? Ela achar que o salário, vou contratar um colaborador, 3 mil, tá, perfeito, 3 mil é o seu custo. Não, você tem tudo tem toda uma despesa para manutenção desse colaborador. Você vai ter o recolhimento do INSS, tem fundo de garantia, tem contribuições, existem, pensando, né, em projeções ali, né, de 13º, possíveis férias, uma possível rescisão, né? Tudo isso tem que colocar. Se o empresário conseguir fazer isso de forma mensal, que é muito difícil, né? Às vezes é difícil, porque a operação às vezes é enxuta, ainda não está no ponto de equilíbrio, né? Isso, não está num ponto de equilíbrio e tudo mais. Mas quando ele consegue chegar nesse ponto, o ideal é você fazer isso até de forma mensal, você ter uma conta de preparação para eventuais aí necessidades da folha de pagamento. Porque vai chegar. É certo que todo ano vai ter férias, é certo que todo ano vai ter 13º. Então tem que ter isso planejado, né? Rescisão aí também tem que estar reservado. Isso vai acontecer a qualquer momento, né? Então são pontos assim que você não vai conseguir fugir, né? E às vezes esses dois pontos que a gente colocou aqui são dinheiros que o dono da empresa tira achando que é dele e que depois ele vai precisar devolver. Exato. Porque às vezes eu já vi empresário falando, nossa, mas eu tô tirando do meu bolso. Aí você fala, mas tá, de onde você comprou terreno, casa, carro, com que dinheiro, né? Exato. Então você sacou na frente ali e depois você vai ter que devolver. Sim. Então, e o pior, né? Às vezes o empresário ele tira e não tem como devolver porque ele gastou com outras coisas, como a gente comentou aqui, né? Um padrão fora. Muito bom, muito bom. Então se você é empresário, empreendedor ou tá querendo começar a empreender, fique atento a esses pontos que foram, na minha visão, importantíssimos, excelentes aqui, colocações do Henrique. Pra gente finalizar, pra gente ir pro nosso final aqui, Henrique, que mensagem você pode trazer aí para alguém que tá acompanhando a gente aqui? Sei lá, se você tivesse que deixar um grande recado, uma dica, uma frase de efeito, qualquer coisa que você queira compartilhar, além de tudo que você já falou aqui, o que você pode contribuir ainda mais para quem está nos assistindo até agora, que acompanhou o nosso conteúdo aqui? Tá. Bom, vamos lá, Marcelo. Eu acho que tudo que a gente conversou desde o começo, não sei se eu acabei sendo repetitivo nessa palavra, eu vou voltar nela, porque para mim faz total sentido, como profissional contábil, onde eu passo essas informações, acabo instruindo os meus clientes, como eu, pessoa física, Henrique, né, como que eu busco, ou até em conversas, em bate-papos assim, com amigos, né, sempre coloco esse ponto que eu acho super importante, e vou voltar nele, você tem realmente esse planejamento, tá? Se você é empresário, um planejamento da sua pessoa jurídica, da sua pessoa física, um empresário pessoa física, ou pessoa que não tem empresa, mas está iniciando a sua educação financeira agora, ter também esse planejamento, isso é fundamental. É você saber realmente o quanto você recebe e o que você pode fazer com esse valor.
trabalhar com ele. A questão de, eu posso ganhar mais, tal, lógico, vai depender só da pessoa. Mas se você tem aquele valor, o que eu hoje tenho isso aqui, tá? Como é que eu vou trabalhar com isso aqui hoje? Né? E você, tendo isso, você consegue de uma forma, né, talvez tranquilizar, né, essa questão financeira da sua vida, pensar lá na frente numa futura aposentadoria, né? É aquele negócio, aquele ponto que a gente conversou, né? Você também não ser mesquinho de guardar tudo, você ter o equilíbrio, né? Top. O equilíbrio que eu falo é assim, você não sair gastando tudo achando que não vai ter o dia da manhã. Você, amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Isso é bem comum. Acho que eu deixaria isso daí. Não gastar tudo pensando que não sabe o dia da manhã. Né? Porque e se aconteceu amanhã? E se amanhã for por mais 20, 30 anos? Sim. Você vai ter essa segurança financeira? Né? Então, esse é o talvez que eu deixaria, né? Você ter equilíbrio tudo na vida, né? Mas mais para um lado, talvez financeiro, contábil, empresarial, pessoal, ter esse equilíbrio. Não sair gastando tudo, achando que não sei qual que vai ser, não sei se eu vou estar vivo amanhã, mas tá, e se existiu amanhã, e se esse amanhã durar mais 50 anos, né? Você vai estar preparado, né? É isso aí. Top, maravilha, muito bom. E a gente não falou nada, né? Mas você faz trekking, né? Então você que foi um dos caras que eu vi fazendo trekking lá na época que eu tava no banco, eu não podia às vezes fazer as trilhas também. E que tem a ver hoje essa vontade, assim, algo que você gosta muito de fazer, é um hobby, algo que... Mas com o lado do empresário, você tem alguma analogia? Você faz isso pensando em melhorar como empreendedor, como gestor? Sim. O que o trekking te ajuda nisso? Bom, o trekking para mim é uma experiência, foi uma experiência desde o começo, ainda é, né? Porque todo ano, Marcião acompanha a gente, tem um grupo aí anual de caminhadas, de montanhismo. Comecei a caminhada, a subir montanha mesmo, desde 2013, foi a primeira viagem, trilha Inca, e a partir daquele momento, talvez uma viagem que não tinha muita intenção, era só para fazer uma viagem, né? Eu falei assim, vamos testar isso, ouvia falar de mochilão, de trekking e tal, vou tentar, vou ver, pegar essa experiência, né? Aí fui com um amigo, gostei, né? Mas eu saí de lá com algo a mais, com um negócio de você se... Porque eu imaginava o trekking como uma simples caminhada, né? Mas só quem fez, né? Quem faz, continua fazendo e tal, sabe que não é uma simples caminhada, tem tudo uma coisa mais técnica, é algo cansativo, né? Vai mais além do que uma caminhada, né? E aí você entende seus limites, né? Você... se você gosta mesmo, né? Se você realmente entendeu daquilo lá, você sabe que é sair realmente de uma zona de conforto. E eu acho que eu busco isso, talvez eu até brinco com o pessoal, com a galerinha ali, né? É uma sessão de terapia anual, né? Eu busco isso realmente, uma vez por ano, pelo menos, com o pessoalzinho, com os amigos. Não só de uma forma de distrair, mas também de romper limites, de superação. Né? E eu acabo levando isso também para a minha vida, para a vida de empresário, da vida de profissional, né? De não estar sempre na zona de conforto, não se acomodar, né? E se provocar sempre. Oh, perfeito. Tá? Que legal, cara. Eu trouxe esse negócio do trekking porque quando eu fiz a primeira vez com vocês, né, foi bem tenso, assim, eu consegui fazer uma analogia perfeita no empreendedorismo. Porque é você mirar, planejar. Então, pegando o exemplo do que a gente conversou até agora, né? Tem um planejamento, então como a gente faz de forma anual, sabe qual é a trilha, qual é a época do ano, qual equipamento levar, quem vai, como você vai, quanto que vai gastar. Então você já planejou. Perfeito. Aí você olha para a montanha e coloca a meta, chegar no topo da montanha. Sim. Então aí você vai e aí no meio da montanha tem superação,
tem cãibra, tem dor, tem fome, tem frio, tem medo, tem tudo que vai acontecendo como na vida do empresário. Sim. Então é um negócio que quando eu fiz, eu falei, putz, cara, olha que gatilho pra eu me superar sempre e buscar usar isso como também um gatilho aí pra melhorar como pessoa, porque também a vida também ela pode ser feita assim, né, de você sempre mirar topos, né, e construindo aí passinho a passinho, como também essa questão da superação, né? Que legal, cara. Fico muito feliz. E como é que a gente te encontra aí? Hoje você atende aqui na região de Jundiaí? Como é que é? Tem uma rede social, um site, alguma coisa assim para quem está assistindo aí que queira saber mais do trabalho aí que você vem desenvolvendo? Perfeito. Bom, o escritório a Yellow Contabilidade. Se for procurar lá no Google, temos página na internet, temos Instagram, Facebook. Colocou a Yellow Contabilidade, vai aparecer. Pode ir nos acompanhando, sempre tem novidades. Se quiser marcar um dia para bater um papo ali. Atendo em Jundiaí, a sede em Jundiaí, mas atendo não só Jundiaí, atendo praticamente todos os estados. Tá? Temos clientes em Brasília, Rio de Janeiro, Mato Grosso, a maioria, lógico, é o estado de São Paulo, né? Mas temos clientes em vários outros estados ali. A gente tá expandindo os negócios. Aí sim, nível Brasil todo, muito bom. Maravilha, espero que você tenha gostado. Se você quer mais conteúdo como esse, coloca nos comentários o que você achou, o que você aprendeu, o que mais fez sentido para você aqui do nosso bate-papo. Continue aí seguindo as nossas redes sociais, então, Mais do que Finanças, Sem Dívidas Bancárias. Eu agradeço a sua atenção, agradeço aí a participação. Coloca lá, então, o comentário, curta, se você não curtiu até agora o vídeo, inscreva-se no canal, clica lá no sininho e eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais, um abraço. Tchau, tchau. Isso aí.